também por via mecânica, aqui a adubação de manutenção. Esse método nós já falamos, a forma ideal de localizar, são outros métodos. Tá? Aqui uma descrição da adubação fosfatada de fundo, isso está na nossa norma técnica. Né? Então, e agora, além da adubação fosfatada de fundo, na verdade, na adubação à instalação, nós temos duas adubações. A adubação fosfatada de fundo e uma adubação de libertação lenta que é feita no momento da plantação, que é isso que está aqui. Tá? Normalmente nós usamos aqui 25 a 30 gramas de um fertilizante de libertação lenta, 9 meses de libertação lenta, para assegurar algum fornecimento, principalmente de azoto. Aqui a adubação de manutenção. E, finalmente, estamos no tempo, temos que saber se a prática da adubação é econômica, se é viável fazer essa adubação. E aí temos aqui essas várias linhas, são vários ensaios nossos, temos lá, e medimos o ganho. Aqui é o ganho, cada linha dessa representa o ganho em metros cúbicos de madeira por cada ensaio, ou seja, é a diferença entre a parcela fertilizada e não fertilizada, tá? E medimos aqui na altura, os ganhos variam muito, depende do caso, depende do local, da fertilidade do solo, enfim, de uma série de coisas, e os ganhos variaram para este conjunto de ensaios entre 12% e 94%. Essa foi a variação, com um ganho médio aí, digamos, de 25% no final do ciclo. Nós vamos mostrar agora. E o custo, diria o nosso custo, o nosso break-even, o break-even calculado em termos de metros cúbicos de madeira, são 14 metros cúbicos. Né? Ou seja, o que é o break-even? É quanto custa a minha adubação de manutenção expressa em metros cúbicos de madeira. Então, ou seja, eu tenho que ganhar pelo menos 14 metros cúbicos para eu pagar a adubação. Adubação de manutenção. São duas adubações aqui, tá? Estão contabilizadas duas adubações. Tá? Isso aqui é um desdobramento que a gente fez mais recentemente, tá? E vimos aqui que o ganho às vezes cai um pouquinho com a idade, tá? Mas nós estamos vendo aqui, vimos aqui que temos aqui as classes de produtividade e os ganhos não variam muito. Os ganhos variam, os ganhos médios estão ali, 29 a 44, e com um intervalo, aquele intervalo que está ali, 16 a 51, 25 a 74, etc. Ou seja, um ganho, nós podemos considerar, em termos redondos, que o ganho médio de adubação de manutenção, eu estou falando de adubação, está em torno aí de 25%, que vai variar muito conforme o caso. Temos que considerar ainda, para a adubação, o que nós chamamos de fatores restritivos ou fatores limitantes à resposta da adubação. Ou seja, eu sempre costumo dizer que a adubação é a sintonia fina, é uma prática silvícola de sintonia fina. Não adianta fazer adubação se não se cuidar bem da floresta, se não tirarmos de lado. Principalmente se fizermos um controle, ou seja, no povoamento, que tenha um nível de competição com a vegetação espontânea muito alto, é deitar dinheiro fora. Né? Então temos que ter um controle das infestantes antes de se fazer a adubação. Temos que ver se o povoamento também não tem algum ataque elevado, pragas, doenças. Às vezes o ataque é tão intenso que você não tem folha, não tem superfície foliar. Vai-se lá, faz a adubação. Dificilmente vai se ter resposta à adubação. Temos aqui em Portugal, infelizmente, recentemente, nos últimos tempos, um ataque de goníperos, principalmente, muito acentuado, né? Faz com que a floresta, às vezes, fique assim, haja uma desfolha intensa, e nós temos pensado muito numa solução para ultrapassar isso, via adubação. A adubação é uma delas, claro que agora estamos fazendo largadas, né, de inimigos naturais, vamos aplicar algum inseticida localmente, né? E, enfim, e temos tentado uma via de
tentar jogar um pouco com a fertilização para ver se ganhamos. A ideia, nós não sabemos disso, sabe? A ideia é que após o ataque intenso, em que houve a desfolha, em que o bonito desaparece por uns tempos, a gente tentaria com uma adubação para recuperar. Essa seria uma estratégia. A outra, oposta, era fazer uma fertilização intensa antes do ataque, para que a planta tivesse muitas folhas e, mesmo havendo ataque, ela estaria com um vigor muito alto para ela ultrapassar. Isso eu não sei. Na nossa norma técnica está a segunda. A gente está a segunda opção. Isso é tão complicado que tem duas estratégias opostas, né? Mas a verdade é que, havendo um ataque deste, não há garantia de que a resposta não passou. E era isso, eu acho que eu passei 5 minutos. Olha, eu peço desculpa aí pelo afobamento, é muita coisa para falar ao mesmo tempo, mas era essa a mensagem, estou aqui à vontade, se vier despedir alguma coisa. Temos algum tempo para questões, se alguém quiser perguntar. Porque os alunos de civicultura têm que relacionar uma coisa de presença antes de sair para lá. Uma questão em relação ao micorrizas. Tem alguma experiência ou faz algum trabalho de desenvolvimento de micorrizas? Olha, com micorrizas, no Brasil fazem algum trabalho, né? Como é que eu poderia dizer com micorrizas? A nível de viveiro, o que acontece? As micorrizas são muito sensíveis a níveis de nutrientes, principalmente P. O nosso nível crítico nos tubetes é muito alto, então ele é incompatível com a micorrização. Quando a gente faz a micorrização, eu me lembro, se eu não estou em erro, uma tese de um colega meu que determinava os níveis ótimos de nutrição para ser compatível com a micorrização, ele chegou a que era um nível de 6 ppm, ou seja, 6 mg de P por quilo de solo. Como nós usamos no viveiro doses de 100 ppm, é no campo. No viveiro nós usamos 400, 500, é muito alto. Ou seja, as micorrizas não conseguem conviver no substrato dos viveiros. Porque a ideia era o quê? Era fazer a inoculação no substrato, no viveiro, depois levá-las para o campo. Por aí não funcionou. No campo, não temos tido grandes experiências. O que tem acontecido é alguma micorrização natural, né? Então, mas não temos feito nenhum estudo sobre micorriza, principalmente por causa da incompatibilidade entre a nutrição e a exigência da micorriza a baixos níveis de fertilização. É isso que eu posso dizer. Mas não conheço muita coisa sobre micorrizas. Se me dá licença, David Crespo, eu gostaria de... Eu sou um pequeno produtor florestal, sobretudo no norte do país, em zonas com volumetria bastante acentuada, mas em solos, de uma maneira geral, com bastante pendentes, declivosos, onde o controlo das infestantes, dos matos, não é fácil. Delimita mecanicamente. Eu tenho tido produções florestais, as que eu registrei até hoje, entre 7 metros cúbicos em zonas, sobretudo em solos de xisto muito delgados, até 29 metros cúbicos, portanto, por hectare ano. E esses 29 aparecem num solo de aluvião, com bastante fertilidade. Há um problema que a mim antigamente, até há poucos anos, antes do aparecimento da compra da biomassa, por algumas unidades produtoras de energia a partir de biomassa, toda a matéria florestal do corte, a biomassa florestal sobrante da madeira, que era exportada, saía do terreno, ficava lá. Folhas, ramos mais pequenos, quer dizer, o que não dava celulose, ficava lá. Hoje, há, em algumas zonas, uma busca dessa biomassa. Também há um aspecto hoje, antigamente o eucalipto entrava normalmente todo sem casca, há muitos anos. E hoje as celuloses, a Portocelo e outras unidades recebem com casca.
E para muitos produtores essa opção até é favorável. Penso eu que pode ser favorável. A minha pergunta é, se tem alguma ideia, na realidade, se eu como produtor florestal, devo deixar a biomassa após corte ou a devo retirar? Até já a dei, pensando que fazia muito bem fazer controle de incêndios e não fiz, porque no ano a seguir tive um incêndio tremendo nessa zona onde tinha retirado a biomassa, não me valeu nada. Por isso, queria ouvir a sua opinião, sinceramente, como especialista nesta área. E outra coisa também, penso, a sua exposição, que gostei muito, a primeira parte dedicou muito, quer dizer, foi muito dedicado ao primeiro ciclo. Não fez alguma referência à segunda rotação, à segunda rotação, mas isto um eucalipto normalmente explora-se em 3 rotações, até tipo caso de 4. Sim. Portanto, podíamos dar alguns comentários. Eu vou começar pela segunda parte. Não, eu pensei nisso quando estava a montar, mas a lógica da nutrição da segunda rotação é muito parecida. É muito parecida. O que tem sim, aí nós não falamos, porque senão a palestra seria sobre silvicultura, a gente tem feito algumas, é fazer uma boa gestão da segunda rotação. Então temos aí algumas coisas, e não é preciso fazer muita coisa. A gente aconselha o número de varas, o número de fustes por hectare adequado, deixando 1 ou 2 fustes por seco, não mais. Fazer o mais cedo possível, fazer entre 1,5 e 2,5 anos, por uma razão simples. Se pensarmos que o ciclo do eucalipto é de 10 anos ou 12, e deixamos lá as varas até 4 anos, já se passaram 1/3 do ciclo. E as pessoas deixam de 10 a 12 varas, com uma quantidade de biomassa imensa, até 4 anos. Depois deitam aquilo tudo abaixo e deixam uma vara. Ou seja, a perda de biomassa já é muito grande. Então a ideia é usar o princípio da poda, é tirar o mais cedo possível e deixar que os fotoassimilados vão para o fuste que lá ficou. Bom, isso é uma recomendação. 1 ou 2, então, controlar os matos e fazer adubação. Ou seja, o manejo ou a gestão da segunda rotação, eu, por exemplo, sou um apologista, eu defendo muito a segunda rotação. Por quê? Porque o povoamento já está lá instalado. O impacto ambiental, em termos ambientais, é altamente vantajoso. Não tem que se mobilizar solo, destruir cepos e etc. Então, se tem uma floresta de qualidade instalada, convém deixá-la, pelo menos por mais 2 rotações. Sempre os geneticistas, aqui estão alguns deles, vem com uma conversa, que eu não vou ser, nós temos um clone XPTO, que é muito melhor, e temos que substituir. Pode ser, às vezes. Só que tem risco, você planta uma planta novinha, vem seca, vem geada, vem uma seca, é uma planta, a plantação inicial é mais sensível, um pouco mais sensível. É claro que há ganhos, eu não estou dizendo que não há ganhos. Mas eu acho que é uma maneira de rentabilizar o investimento que foi feito na instalação, que é muito alto, rentabilizar pelo menos até a segunda, terceira rotação. Mas a lógica da nutrição é mais ou menos a mesma, a diferença é que os resíduos, aí respondendo já à pergunta inicial, principalmente nos solos de fertilidade baixa, mais arenosos, tem sempre vantagem se deixar os resíduos, sempre vantagem, porque aquilo é matéria orgânica que vai voltar para o solo. Embora muita gente diga alguns papers que o carbono vai para a atmosfera, grande parte, uma parte vai, mas a outra parte fica. E a matéria orgânica, ao se decompor, na verdade as pessoas confundem isso. A matéria orgânica é fonte de nutrientes e de humus, é fonte de 2 coisas. Quando ela se decompõe, ela liberta, por um lado, os nutrientes minerais, e por outro lado, humus, que vai melhorar a capacidade de retenção de água, características físicas, etc. Então, sempre tem vantagem em deixar. Sempre tem vantagem. E é isso. E agora, a partir daí, então, o que a gente observa no campo é que após o corte, para a maioria dos casos, 1 ano depois, a floresta está com um vigor imenso. Sugerindo que o quê? Que as folhas que ela ficaram libertaram muita coisa. Libertaram, e a gente começa a ver deficiências, principalmente de azoto, com 1 ano e meio, indicando quando o sistema é pobre. Indicando o quê? O nutriente que os resíduos do ciclo anterior liberta até 1 ano e meio. A partir daí é preciso fazer adubação. Então aí nós fazemos também uma adubação entre 1 e 2 anos e mais uma entre 3 e 4. Portanto, a lógica não é muito diferente, só não colocamos fósforo, né? Se o solo não tiver um nível de eficiência
muito, muito grande em Foz. Então, é isso. Obrigado. Vou tirar a pergunta. Então vou aproveitar para fazer duas. A primeira questão é de que forma é que esta questão da nutrição dos eucaliptos pode ser conjugada e qual é a influência que isso tem se estivermos a pensar em sistemas com rega em simultâneo. Portanto, imagina a instalação de eucaliptais que, além de fazer a fertilização necessária, misture, por exemplo, sistemas de rega gota a gota. Como é que isso altera as necessidades, como é que isso altera os métodos de aplicação, os timings, por aí adiante. E uma questão relacionada com esta é se o vosso modelo de recomendação de fertilização também tem esta possibilidade de, no fundo, modelar uma situação em que a rega também seja uma variável. E afinal são três. E a terceira é de que forma é que os proprietários privados que querem instalar áreas de eucalipto, 10, 20, 30 hectares, possam ter acesso, no fundo, às recomendações do raiz. Ou seja, se prestam esse tipo de serviço à comunidade dos produtores florestais. Vou tentar ser sucinto. Tá. A rega, nós começamos agora, o grupo começou agora um plano de investigação em rega. Um plano de investigação semi-operacional. A intenção, não fizemos ainda muita coisa, fizemos alguns hectares. Mas a ideia é fazer aí algumas centenas de hectares, até com alguma escala para se pegar a mão, digamos assim. Não parcelinhas pequenas. Tá? Pronto. E a rega, a lógica é a mesma, ou seja, nós vamos ter a curva. Claro que nós temos uma expectativa que ele cresça mais, portanto a necessidade de nutrientes vai ser maior. E o time de fornecimento vai variar um pouquinho. A ideia é só deixar fora o período chuvoso de inverno muito frio, por exemplo. Então, digamos, concentrar a adubação no período, por exemplo, que vai entre fevereiro, março, a setembro, outubro. Ou seja, mesmo com rega, não vamos fazer adubação o ano todo. Vamos tentar intercalar, mas não todos os meses. Nós estamos ainda estudando isso. A ideia é fazer, então, de março a setembro, outubro. E aí, talvez mensalmente. Mensalmente, uma semana sim, nós estamos ainda a estudar isso. Quando diz mensalmente, aplica mensalmente água e o fertilizante? Água e o fertilizante via fertirrega. Via fertirrega. Determinamos as carências com o Nutriglobos, com aquela curva. Claro que eu já fiz esse exercício. Rodamos para 40, a nossa expectativa é que com rega temos 40 metros cúbicos por hectare ano. Face a uma demanda de 40 metros cúbicos, quanto é que nós temos que pôr de fertilizante para o solo que lá está, né? Uma das áreas que a gente vai testar é aqui em Espirra, que são arenos solos. Praticamente são solos de fertilidade muito baixa. Ali vai ser quase que um cultivo hidropônico. Ser praticamente hidroponia, né? Esse é um ponto. A questão da assistência técnica, né, que perguntou sobre hoje já falamos aqui, as pessoas colocam sempre essa questão, sempre. O RAIZ, ele é o Instituto então, de Investigação, é o braço, digamos, de investigação do Grupo Produção São Porcel. Nós fazemos o quê? Desenvolvemos as tecnologias que são usadas na área florestal, muitas vezes em conjunto com a área operacional, e disponibilizamos internamente. E temos feito convênios com as associações florestais. O que nós não temos feito é atender os agricultores, produtores individualmente. E não tem gente para isso. Então a estratégia foi fazer ações com as associações. As associações entram em contato, pegam, queremos uma ação de formação, porque a ideia é passar uma formação para os técnicos das associações, para que aí eles façam a difusão, né? façam a extensão. Basicamente o que eu posso dizer é isso que tem sido feito. Temos algumas associações que têm feito, inclusive alguns convênios, temos assinados alguns convênios e estamos disponíveis para isso. Mas aí o que fazem é, no fundo, uma sensibilização para estas questões, divulgam informação e as pessoas ficam despertas para estas necessidades. É isso mesmo. Mas depois não há nenhuma forma de dar o passo. A ferramenta. Eu tenho 40 hectares, quero fazer eucaliptos e quero potenciar a minha produção. Olha, portanto, como começou por dizer, até interessa à indústria ter eucaliptos mais produtivos. Como é que podemos chegar lá? Olha, é uma boa questão. O Engenheiro Nordeste, que é o nosso diretor-geral agora,
que até levantou esse ponto, mas se não valeria a pena ter uma estrutura interna de zonagem, que a gente chama uma equipe de zonagem, que faz todo esse levantamento, faz a caracterização do solo, determina o potencial de produtividade e todo, digamos, o pacote tecnológico em termos de qual é o clone, porque você tem que ter as zonas homogêneas, depois tem que ter, na recomendação, ter um clone, uma adubação adequada, um compasso adequado e tal. Se não valeria a pena ter lá uma equipe para fazer isso, para particulares. Mas a verdade é que até hoje nós não temos, nós só fazemos internamente e divulgamos as nossas ações por essa via, para as associações, né? Mas eu vou pôr a sua questão lá, vou pôr a sua questão mais uma vez, porque isso é recorrente. E esta questão sua é sempre colocada. Podia significar um ganho de produtividade em muitas áreas. Sem continuar para o seminário, vamos também acabar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu.